Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, esse final de semana, a Epifania, a solenidade da manifestação de Deus. Deus se manifesta na pobreza humana, Deus se manifesta na nossa pobreza para iluminar as nossas trevas e aquecer o nosso coração com o seu amor. A escuridão reina sobre a face da terra. O mundo está envolto em trevas, mas aquilo que o profeta Isaías, na primeira leitura, proclama, é uma realidade que nós precisamos acreditar, que é aquela profecia que aconteceu naquele tempo, também acontecerá hoje no nosso meio, nas nossas vidas, onde ele vai dizer que a Jerusalém será iluminada diante de todas as trevas que envolvia a humanidade. E ainda hoje a humanidade é envolvida nesta realidade que vivemos de pecado e do afastamento de Deus. Mas quando o profeta anuncia Jerusalém como a cidade iluminada, que será iluminada com a presença de Deus, essa Jerusalém é a igreja hoje. A igreja é chamada para ser luz, e todos aqueles que querem caminhar na luz devem se aproximar da Jerusalém, da igreja, para nela sermos fortalecidos com a sua palavra, com os sacramentos, principalmente da Eucaristia. Mas poderemos questionar: Padre, a igreja de fato é luz no mundo hoje? Quantas realidades de trevas que os membros da igreja têm mostrado, têm revelado hoje, situações que escandalizam, situações que levam as pessoas a se afastarem da igreja. É muito importante nós refletirmos sobre esta realidade. Por que a igreja não resplandece a luz que deveria resplandecer? É que muitas vezes nós vamos para Jerusalém sem antes passarmos por Belém. É necessário passarmos primeiro por Belém, nos dirigirmos a Belém para nos encontrarmos com Jesus, para depois nos dirigirmos a Jerusalém, a igreja. E a realidade que se questiona, porque a igreja, muitas vezes, através de alguns membros, ela mostra mais trevas do que luz, é porque a Jerusalém, a igreja, muitas vezes acolhe pessoas que querem as graças que a igreja pode oferecer, no entanto, não se comprometem com Jesus, ou seja, não se direcionam a Belém para lhe terem um encontro pessoal e profundo com a pessoa de Jesus. Então, eu vou na igreja para receber o batismo, receber o sacramento da primeira comunhão, da Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento do matrimônio. No entanto, eu não me comprometo como deveria se comprometer com a igreja, com a Jerusalém. E quando nós estamos na igreja, mas não experimentamos Jesus em nossas vidas, enquanto Jesus não se manifestar, nós não conseguiremos viver a fidelidade que deveríamos viver na nossa
vida cristã. Por isso, é importante olharmos para os reis magos, que vieram de longe, e a primeira coisa que eles fizeram foram ir a Belém, dirigidos pela estrela que direcionava os reis magos até a gruta de Belém. Então, quando nós quisermos nos direcionarmos para a igreja, o primeiro caminho que temos que fazer é ir a Belém para nos encontrarmos com Jesus. E quando nós estivermos nesta caminhada, como vai dizer o Evangelho, uma estrela guiava os reis magos para que eles pudessem chegar ao destino. A estrela é o Espírito Santo. Ninguém pode ser luz, ninguém pode ser igreja, se não for iluminado pela luz do Espírito Santo. Quando eles chegaram, a estrela parou exatamente onde estava Jesus, e ali eles adoraram a Jesus. É claro que a caminhada dos magos até a gruta de Belém não foi fácil. Primeiro, eles tiveram que enfrentar, transpor muitas barreiras. Por isso, entendamos isso. Quando nós queremos ser igreja, ou até mesmo trabalhar na igreja, e temos dificuldades para transpor as barreiras que se colocam em nossos caminhos, fica impossível de vivermos como verdadeiros cristãos, onde de fato houve a epifania, houve a manifestação de Deus em nossa vida. Diante dessa realidade de transpormos as barreiras, é importante nós entendermos que transpor as barreiras é de fato aceitar o projeto de Deus para nossas vidas. Por isso, a manifestação de Deus para nós nem sempre é como nós queremos, mas sim é um projeto de Deus já predeterminado que se manifesta em nossas vidas, e nós precisamos, como fez Maria, renunciar o nosso plano, o nosso projeto, para abraçarmos com muita fidelidade o projeto de Deus. Que bom que na caminhada para nos encontrarmos com Jesus na manjedoura, como fizeram os magos, nós tenhamos bastante dedicação, aplicação, para que as dificuldades enfrentadas não nos leve a ficar pelo meio do caminho. Infelizmente, irmãos e irmãs, quantos que, embora tenham experimentado a epifania, a manifestação de Deus em suas vidas, acabaram por ficar pelo meio do caminho. Mas também aquilo que os magos fizeram é importante nós aplicarmos também na nossa caminhada de fé. Nós ouvimos que quando os magos passaram por Jerusalém, ali se encontrava Herodes, que queria saber o tempo exato e o local exato onde o menino iria nascer.
e disse para os magos: quando vocês voltarem, passa por aqui, me diga onde ele nasceu, que eu também quero adorá-lo. Diante da astúcia, já dizia Jesus que Herodes era uma raposa, sempre pronto a maquinar para cometer o mal. Mas a estrela que guiava os magos, em sonho disse para eles: voltem por outro caminho, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Que alegria de vivermos a nossa fé quando nós nos deixamos conduzir pela estrela, conduzir-nos pelo Espírito Santo, que ilumina a nossa alma, que ilumina o nosso coração. E é muito importante, na nossa vida de fé, nós não nos apegarmos a nada, somente a Deus, porque muitas vezes queremos voltar pelo mesmo caminho para termos a segurança, mas Deus nos direciona por outro caminho para que tenhamos segurança nele e não deixemos que o mal nos engane. Ao coração apegado em pessoas, em coisas, dedicando-se somente naquilo que é do nosso próprio interesse, sem ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Estejamos atentos, porque a atenção pode livrar de muitas situações perigosas, como os magos foram livres e libertos, voltando para a sua pátria, felizes, porque cumpriram a sua missão de se encontrarem com o Senhor e ali serem abençoados e terem o discernimento de voltar pelo caminho, não que eles queriam, mas que o Espírito Santo indicou para eles. Caminhemos no caminho do Espírito Santo. E a terceira realidade que os reis magos viveram foi quando eles, chegando próximos da manjedoura onde estava Jesus, eles ofereceram o melhor que eles tinham: ouro, incenso e mirra. O ouro revela que eles contemplaram a divindade de Jesus, que eles contemplaram o reino de Jesus, que não era um reino deste mundo, mas era um reino eterno. O incenso que eles ofereceram para Jesus fez com que eles, além de contemplar a realeza de Jesus, contemplaram também a divindade de Jesus. E ainda, quando oferece a mirra, eles contemplam a paixão de Jesus, aceitam abraçar a cruz. Como que na nossa vida, ao irmos ao encontro de Jesus, para que ele se manifeste em nossas vidas, na sua epifania, temos vivido Jesus como Rei, Jesus como Deus, Jesus como aquele que sofre a paixão por amor a nós. Ofereçamos o nosso ouro, e se não temos ouro, ofereçamos a alegria de deixar Jesus reinar nos nossos corações. Oferecemos a Jesus a nossa adoração, porque Ele é divino.
Mas se não temos incenso, ofereçamos o nosso coração como altar para que Jesus ali seja glorificado. Oferecemos a Jesus o nosso sacrifício, se não temos a mirra, para que na cruz que nós abraçarmos, possamos assim responder essa presença santificadora de Deus, manifestando-se de maneira tão amorosa nas nossas vidas. Lembrando hoje a Epifania do Senhor, o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.